Graça e paz da parte de Deus, muita alegria e satisfação que eu venho nesta madrugada trazer uma palavra da parte de Deus para você. Durante a manhã eu estava em oração e clamando ao Senhor por todo este panorama que nós estamos vivendo de uma calamidade pública. E em minhas orações eu clamava ao Senhor e pedia que Deus tivesse misericórdia de mim, de você, que lhe conheço ou que não lhe conheço, que o Senhor viesse a se compadecer de nós e viesse a estender as suas mãos, providenciando tudo que nós estamos precisando. E aí nós, em oração, eu e Deus, né? Porque a oração é um diálogo. Chegou aquele momento que eu passei a ouvir a voz de Deus. Depois de ter apresentado algumas circunstâncias, algumas dificuldades de pessoas que eu conheço, que perderam o emprego, que perderam sua fonte de renda, eu confesso a você que eu me coloquei no lugar destas pessoas, daquele pai de família, de você, que é um pai, que é uma mãe de família, que está ameaçada, perdeu seu emprego, que já perdeu. E eu pedi a Deus misericórdia. Como eu falava há pouco, quando eu me silenciei, eu ouvi Deus falando fortemente comigo por meio da sua palavra. Embora eu não estivesse com ela aberta, mas o Espírito Santo faz nos lembrar. Ele me trouxe à mente uma passagem maravilhosa que eu quero compartilhar com você neste momento. É madrugada, mas não importa a hora que você estará visualizando este vídeo que eu estou mandando, que estou transmitindo, e que Deus está passando esta palavra no teu coração. No livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos encontrar uma mensagem muito gloriosa. Foi esta mensagem que Deus falou comigo fortemente nesta manhã, que eu quero transmitir também ao teu coração. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Capítulo 17, 1 Reis, versículo 1 por diante. Observe que Deus fala conosco. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Isso foi uma profecia, um decreto da parte de Deus, pronunciado por meio do profeta. Depois que ele profetizou, diz o versículo 2, veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: vai daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Queriate, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Então ele dá uma profecia, ele dá uma mensagem, ele dá um decreto de que haverá uma calamidade de estiagem, de seca, que não haverá possibilidade de existir chuva, mas que haverá uma estiagem, uma seca. E naquele momento que ele termina de dar a palavra, Deus, que é fiel, sabe que viria muita dificuldade e diz para ele: Elias, agora vá para o ribeiro, vá para as margens do rio, que eu irei providenciar para você
Diz o versículo 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Nos diz o versículo 5, e foi conforme a palavra do Senhor o fez, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Queridos, Deus é tremendo na vida daqueles que faz a sua obra, que faz a sua vontade. Elias era um homem falho, fraco, imperfeito. Lá no livro de Tiago, nós vamos ver Tiago falando e dizendo que Elias era um homem semelhante a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. E é este homem que o apóstolo Tiago cita, que é semelhante a mim e a você. E este homem, ele após desta palavra, este decreto, nos diz a palavra do Senhor, que ele começou, versículo 6, a ser sustentado, porque os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, também à noite, pão e carne. E ele tomava água ali do ribeiro. Deus tem providência na hora da calamidade. Foi isso que o Senhor falou ao meu coração. Depois de alguns instantes de oração, de clamor, o Senhor, no meu silêncio, Ele me disse: eu sou um Deus que sustento, que providencio, que dou jeito, que não deixo perecer. Seria terrível Elias, o profeta, levantado por Deus, cujo nome Elias significa Ele é, Jeová é, porque ele foi levantado para proclamar e afirmar diante de toda a nação de Israel que havia um Deus, que não era Baal, que não eram os demais deuses pagãos, que Jezabel estava difundindo, levando o povo à idolatria. Então Elias se levanta como um profeta para dizer que Deus é. E uma das formas, dentre muitas outras, que Deus lhe dá, é quando ele usa esta palavra ousadamente, dizendo que não vai chover. Segundo a minha palavra, não haverá de chover nestes anos, nem orvalho, nem chuva. E assim se fez. Deus honrou. Mas já pensou se depois encontrasse o profeta morto, desnutrido, totalmente sem vida? Deus não iria jamais permitir. Deus não ia permitir, nem vai permitir com você, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão que me visualiza e me escuta nesta hora. O Senhor, Ele está falando para mim, para você, que vai providenciar a água, que vai providenciar o pão, que vai providenciar a carne. E a maneira que Ele vai providenciar é uma maneira milagrosa. Aqui os corvos traziam, não vamos estudar nem questionar de onde, quem mandava, quem não. Deus era quem mandava. Deus quem providenciava. Porque vai nos dizer a palavra no versículo 4, eu tenho ordenado aos corvos. Deus está dizendo que está ordenando para que a natureza supra a tua necessidade. Pode ser pássaros, pode ser outro tipo de animal, não interessa. Pode ser o próprio homem, pode ser aquela pessoa mais difícil. Deus vai usar para suprir a tua necessidade. E agora a gente chega no versículo 7 e se depara com uma situação também difícil, porque nos diz a palavra que sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou porque não tinha chovido. E agora? O ribeiro de onde ele tomava água. A Bíblia vai nos mostrar vários fatores de pessoas que tiveram dificuldade
na hora da sede. Nós podemos citar como, por exemplo, Agar, quando ela sai com seu filho Ismael. E nos diz a Bíblia que chega um momento que a criança está chorando de sede e a água que ela levava em seu odre se acaba. E você conhece, se não, vou lhe contar pormenores. A Bíblia diz que ela começa a se distanciar da criança, coloca ela longe para não ver morrer, porque nenhuma mãe quer ver um filho morrer, principalmente desidratado, sedento. E naquela hora, nos diz a palavra que quando ela teve uma visão, que Deus falou com ela e disse: eu tenho escutado o choro da criança. Quando ela se virou, viu uma fonte jorrando. Glória a Deus. A criança, Ismael, que ao ser despedido da casa de Abraão, seu pai, esperava-se que ele de fato morresse no deserto. Mas Deus tomou a providência. Deus arrebentou água no lugar sedento. Faltou no odre, mas na providência de Deus nunca vai faltar, querido. Pode as portas estarem se fechando para você. Esta pandemia está levando pessoas ao desespero, pessoas em depressão, pessoas já se suicidando. Mas você tem Deus. Você serve ao mesmo Deus de Eli, ao mesmo Deus de Agar. Aleluia. Que ele disse para Elias: agora o ribeiro está secando, mas eu já tenho providenciado, diz o versículo 8, eu tenho providenciado para você, a partir do versículo 8, o Senhor dizendo que veio a palavra a ele: levanta-te, vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Vá-se embora para lá. O ribeiro secou. Saia daí. Você não vai morrer aí não. Vá para aquela extremidade que eu estou lhe mandando. E nos diz a palavra: porque eu já ordenei ali a uma mulher, ela é viúva, ela vai cuidar de você. Ela vai sustentar você. Deus é tremendo, irmãos. Deus não vai deixar você perecer. Se o ribeiro secou, se faltou água, aonde você está, se as portas se fecharam, Deus no outro lado vai providenciar o escape para você. De um lugar que você não imagina. Aqui, às margens do ribeiro, Deus mandava o alimento, a providência até onde ele estava. Mas agora Deus manda ele até onde a providência estava. Porque Deus tem várias maneiras de trabalhar. Tem hora que ele leva até você. Tem hora que ele diz: venha buscar, ou vá até ali, que eu tenho a providência para você. Mas ele sempre vai suprir a necessidade do seu povo. E nos diz a palavra que ele assim o fez, e chegando na porta da cidade, glória a Deus, ele encontrou uma mulher que estava também fazendo seus últimos, podemos dizer, minutos de vivência. Porque vai nos dizer o versículo de número 10, que quando ele viu aquela mulher apanhando lenha, ele a chamou e pediu que ela lhe trouxesse um pouco de água para beber. E quando ela foi buscar a água, ele disse: agora traga-me também um bocado de pão. Quando ele pede àquela mulher um bocado de pão, ela diz: vive o Senhor teu Deus, que eu só tenho um bolo, que não tenho nem um bolo, mas somente um punhado de farinha numa panela. Eu não tenho como providenciar nada. Mas Deus não mandou? Deus nos disse: vá para lá, que eu vou, ou já providenciei uma viúva para cuidar de você. Agora ele se depara com uma mulher
que está catando lenha, cavacos e não tem nada para lhe oferecer. Mas vai nos dizer a palavra daí por diante, que aquela mulher disse que só tinha em casa um punhado de farinha na panela, um pouquinho de azeite, e que ela e o seu filho iriam comer e depois morrer. A calamidade era geral, a seca era geral, a fome era geral. Hoje nós estamos vivendo uma crise geral. Está sofrendo rico, está sofrendo pobre, está sofrendo todo tipo de pessoas. Mas Deus está cuidando de nós. Deus está nos mantendo vivos. Deus não vai permitir nós, eu, você, morrer. Ele há de providenciar. E aquela mulher, quando dá o seu ultimato de morte, o homem de Deus diz para ela, bendito seja o nome do Senhor, no versículo 13, não temas, não temas. Veja que palavra forte. Não tenha medo, não temas. Glória a Deus. Continua dizendo o profeta, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim o bolo pequeno, case-me para fora, depois farás para ti teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aquela mulher foi usada por Deus não tendo nada. Diríamos, o que ela tinha era os últimos momentos de sua vivência. Ela já estava certa de que iria catar aquela lenha, fazer um bolo para ela e para o filho e depois morrer, porque não tinha mais. Mas o homem de Deus vai lá e diz, não tema, faça primeiro para mim e depois você vai fazer para seu filho, porque assim diz o Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que chegue de novo água, chuva sobre a terra. Então, querido, para encerrar esta mensagem de Deus, nesta oportunidade ao teu coração, o Deus de Elias, o Deus que me disse em oração, que Ele é o mesmo que providencia, que nos sustenta, que nos dá a vida, Ele manda te dizer nesta hora, não importa se você está visualizando pela manhã, pela tarde, pela noite, Ele vai providenciar. Ele vai mandar alguém levar até você. Ou vai lhe orientar para você ir até alguém. E se esse alguém disser que não tem, Deus vai fazer acontecer um milagre. Porque o Deus que nós servimos, Ele é Deus de providência. Portanto, que esta pandemia, que esta calamidade pública não roube a sua fé, não roube a sua alegria. Se você está nessa situação de escassez, já passando por perdas de dinheiro, por perdas de emprego, por perdas até mesmo de ajudas que você tinha, creia que Deus vai providenciar. Vamos orar? Creia que Deus é Deus de providência. Querido Senhor, neste instante eu oro por esta vida que está a nos visualizar por meio deste vídeo. Pai, Tu tem falado ao nosso coração, fortemente em oração, que Tu és um Deus que providencia, que Tu és um Deus que tem para aqueles que acreditam em Ti. Portanto, Senhor, crendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu oro por estas vidas que talvez já perderam o emprego, que já perderam sua fonte de renda, que já não tem mais aonde buscar, Senhor, que talvez já está como aquela viúva, catando os últimos momentos da sua vivência. Quero nesta hora profetizar que a farinha da panela não se acabe,
que o azeite da botija não cesse até o dia que o Senhor tome outras providências. Assim eu oro, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, querido? Creia na providência de Deus. O Senhor, Ele nos dá esta palavra neste momento. Ele disse para Elias, vá para o ribeiro. Depois ele disse, vá para outro lugar onde eu já tenho outra providência. E assim ele sobreviveu e não morreu. Agar e Ismael sobreviveu e não morreu, porque Deus cuidou dele. Você não vai morrer, você vai sobreviver e vai contar a tua história para que outros também creiam que o teu Deus é vivo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, dando-te a paz. Que Deus te abençoe.